e o assunto é muito bem-vindo. E antes de começar a falar dos temas, falar sobre maio. Dia 12 de maio é o Dia Internacional da Conscientização da Fibromialgia. Um dia que no mundo inteiro fala sobre a fibromialgia, mas a pessoa que vos fala, fala todos os dias sobre a fibromialgia, sobre a realidade, sobre a vida de uma fibromialgia nesse mundo totalmente inóspito. E no mês de maio, Lady Gaga voltou ao Brasil. Aquele meme dela não vem mais, ela voltou. Voltou justamente no mês de maio, o mês que a gente fala não só sobre a fibromialgia, mas também a gente fala sobre outras síndromes debilitantes, como a esclerose múltipla. A gente vai estar, eu digo, eu e todas as pessoas que falam sobre informação científica, vamos estar falando sobre um pouco mais sobre essas síndromes, não só falar sobre a síndrome em si, mas falar sobre os sintomas, né? Como o nosso corpo reage. Essa reação não é só para fibromialgia. Muitas síndromes debilitantes, muitas síndromes reumatológicas, elas também têm características muito similares. Outras síndromes debilitantes, que não são necessariamente síndromes reumatológicas, elas causam, né, sintomas muito similares. Por isso, da importância de se ter um acompanhamento profissional. Então, não se autodiagnostique. Se você ver aqui as informações e você falar, nossa, eu sinto tudo isso que você está falando, eu sinto. Então, eu tenho isso que você está falando? Não, gente. Isso é uma forma de vocês terem noção, né, que existem várias síndromes que têm vários quadros similares. E aí você fala, será que eu preciso de um acompanhamento? Então, eu vou procurar um profissional para poder fazer esse acompanhamento e verificar se eu tenho ou não necessidade, se eu tenho ou não um diagnóstico, se eu preciso ou não desse acompanhamento. Então, vamos combinar que a gente não se automedica e a gente não se autodiagnostica? Hã? Que tal? Porque já é difícil, gente. Hoje em dia já é difícil ter bons profissionais, profissionais idôneos, profissionais capacitados, porque a maior parte dessas síndromes debilitantes, elas são de diagnóstico clínico. O que quer dizer diagnóstico clínico? O diagnóstico clínico, ele advém da expertise profissional sobre determinadas síndromes, né, e quadros clínicos. Se aquele profissional não tem esse gabarito, esse know-how, essa capacidade desse conhecimento sobre essa síndrome, ele provavelmente ele não vai ter uma capacitação, né, ele não vai ter uma qualificação e uma expertise para entender e interpretar todas as informações contidas ali nessa avaliação, que normalmente não é uma avaliação de 5 minutos, tá? É um acompanhamento profissional e muitas das vezes é um acompanhamento multidisciplinar, quer dizer que precisa de vários outros profissionais para ajudar, né, a fechar esse diagnóstico. Não só com a questão dessa análise clínica e criteriosa, que é difícil, gente, é muito difícil. É muito difícil você encontrar um profissional, um bom profissional especializado, né, em determinadas síndromes, em determinadas patologias. Então, a grande maioria das vezes, nós vamos passar na mão de 482 mil e rodar na roleta russa, não é rolar na roleta russa, é rodar na roleta russa, a chance da gente conseguir achar um digníssimo que realmente entenda e tenha essa expertise para fazer essa avaliação mais efetiva e ter um diagnóstico clínico mais redondinho. Falando nisso, é comum escutar, né, eu até fiz algumas postagens, eu tenho sempre alguns comentários de fibromialgicos falando: "Ah, Gleice, esses dias eu simplesmente, me senti péssima porque uma pessoa, disse que tinha fibromialgia e tinha uma vida normal e não tinha dor, não tinha esgotamento, não tinha nada. Será que ela foi mal diagnosticada? Será que o problema sou eu? É só comigo?" Há uma possibilidade dos 2, né, há uma possibilidade daquela pessoa ter um diagnóstico, já que ele é clínico, errôneo, né, de ter melhorado o seu quadro clínico e não, na realidade, não ter a fibromialgia, ter outros problemas, que eu vou falar aqui um pouco mais para frente sobre eles. Então,
E ainda por cima, tem a questão que a fibromialgia é uma síndrome da desregulação do processamento da dor, aonde pessoas diferentes vão sentir de intensidade diferente e de formas diferentes os quadros clínicos dessa síndrome. Então, algumas pessoas podem ter dores constantes, alucinantes, debilitantes, fadiga, esgotamento, cansaço o tempo inteiro, como a pessoa que vos fala, e tem outras pessoas com fibromialgia que ela tem quadros, né, de dor crônica e fadiga crônica em momentos específicos do dia. Muitas pessoas relatam assim, o meu pior momento é num horário X, onde eu estou muito mais debilitada. Muita gente fala isso no momento de acordar, por causa da rigidez matinal, e ali aquele momento é bem debilitante. Tem muitas pessoas que comentam, meu pior horário, como teve live aqui falando com doutor Muso, doutor Maravilha, peraí que a fibrofoco está atacada, é Roberto Gomes. Roberto Gomes, às vezes eu esqueço os nomes, gente. Doutor Muso, doutor Roberto Gomes, ele falando que por volta das 16, 17 horas é o horário dele mais difícil. Então, tem pessoas que têm momentos específicos que são os piores, né? Então, pessoas diferentes vão sentir de intensidades diferentes e de formas diferentes. Isso quer dizer que a fibromialgia ela tem uma variação de intensidade muito grande, que não é só a questão da pessoa ter ou não um bom profissional, mas também ter toda a questão biopsicossocial ali, né, ao redor dela. E o que eu digo aqui sobre a questão biopsicossocial? Tem live aqui falando sobre avaliação biopsicossocial, onde a gente aborda o olhar sobre o todo, né? Sobre a pessoa, ela tem uma rede de apoio, ela tem condição financeira, ela tem um ambiente onde ela consiga adaptar melhor a casa, o trabalho para a vida dela, ela tem condução própria, existe que eu costumo dizer que todos os pilares ali, e aí você consegue modular esses pilares para poder ter uma modulação do quadro da fibromialgia, porque a fibromialgia a gente não fala de cura, a gente fala de modulação e remissão. Algumas pessoas conseguem chegar na remissão e ter uma vida um pouco mais equilibrada, né, nesses pilares, a gente consegue equilibrar um pouco mais esses pilares, a pessoa consegue viver um pouco melhor, mas isso precisa que todos esses pilares eles consigam ter esse equilíbrio. E aí eu quero falar da Lady Gaga. A gente falando de dinheiro, com, né, pessoas e tudo mais, e vamos falar da Lady Gaga. A Lady Gaga, ela é uma das maiores vitrines sobre a fibromialgia. Existem outros, né, famosos, ou tão mais famosos que a Lady Gaga, que também têm fibromialgia, como o Morgan Freeman, por exemplo. Quase ninguém sabe que o Morgan Freeman ele é fibromiálgico. Eu tô aqui com uma dor na base da nuca aqui, querendo ah, arrancar a cabeça. Ai. Então, assim, o Morgan Freeman, ele também é fibromiálgico, mas a Lady Gaga é um ser que trouxe mais à tona a realidade da fibromialgia, né, e como ela afeta. E aí, eu já até fiz um vídeo reagindo a um documentário da Gaga, que foi o que explodiu isso tudo, falando sobre se a Lady Gaga, que é uma pessoa que tem, né, um suporte em volta dela, ela tem uma condição financeira, se ela tem tudo que você possa imaginar, não só que o dinheiro possa ter, né, trazer, mas também que o conhecimento, que o acesso, que tudo que o nome dela, né, acaba permitindo que ela tenha, ela teve e ainda tem, muitas das vezes, que cancelar eventos, cancelar shows, adaptar tudo para a realidade dela, para que ela consiga fazer, né, o trabalho dela e continuar trabalhando. Ela precisa adaptar, ela precisa equilibrar esses pilares. Se para Lady Gaga é difícil, imagina para gente, meros mortais. Imagina para gente que não tem condições de trabalhar. O pouco que a gente consegue trabalhar não é o suficiente para pagar as contas. Então, como a gente ter uma boa alimentação, como a gente consegue adaptar um ambiente, como a gente consegue pagar as contas, como que a gente consegue fazer essas coisas. Então, é mais um fator que piora mais ainda o nosso quadro, que é o estresse que envolve
essa incerteza, essa insegurança, esse desespero, essa corda no pescoço que além das dores, além da fadiga, além do esgotamento, além do cansaço, além da névoa mental, além do sono não reparador, além de tudo que a gente passa, a gente ainda tem o estresse de ter que lidar com todas essas questões financeiras, da falta de suporte financeiro que a gente vê, não consegue ver uma luz no fim do túnel. Por enquanto, a gente ainda não tem uma lei federal. Só alguns estados têm algumas leis, nem todos os estados têm. Então, a gente precisa lutar e falar cada vez mais e compartilhar. E muitas pessoas falam assim: Gleice, eu não tenho voz, eu não consigo falar. Como é que você, com névoa mental, fala tanto assim? Gente, eu há anos falo, eu há anos dou aula, eu há anos estudo. Então, assim, muitas das informações às vezes estão baralhadas na minha mente, mas eu sempre tive isso. Por máximo que eu perca, por máximo que eu tenha perdido, eu sempre tive isso, né? Do mesmo jeito que a questão do meu físico. Muita gente fala assim: mas você faz coisas que eu não faço e eu não tenho nada. Então, assim, como? Por quê? Porque eu tinha, né, eu sempre tive um físico, eu sempre trabalhei a parte física, eu sempre tive massa muscular, eu sempre tive força, eu trabalho com consciência corporal, eu ministro aulas de biomecânica, fisiologia, de yoga, é o meu trabalho, é sobre isso. Então, para mim, acaba, por máximo que eu tenha perdido, acaba sendo um pouco mais modulado essa parte, mas mesmo assim eu tenho muita estafa, muito esgotamento, muita debilidade e muita incapacidade de conseguir trabalhar de forma normal. Hoje, eu só consigo trabalhar com pouquíssimos alunos de forma remota. Eu não consigo mais fazer atendimentos, né, presenciais como eu fazia antes. Hoje, se eu quiser atender mais pessoas de forma remota, online, vai ser assim muito cotizado, porque assim, muitas das vezes, mesmo sendo online, eu tenho que desmarcar, eu tenho que cancelar, eu tenho que mudar os horários, porque eu estou tão esgotada que eu não consigo ministrar um acompanhamento online. Eu não consigo fazer uma avaliação, eu não consigo ter uma cognição para poder estar ali acompanhando os meus alunos, os meus pacientes. Então, a pessoa com fibromialgia é uma pessoa que precisa de rede de apoio. Ela precisa de rede de apoio não só de pessoas que ela possa ter aquele apoio direto, como rede de apoio entre leis, né, sistemas de compreensão. Então, o dia 12 de maio é o Dia Internacional da Conscientização da Fibromialgia, para que a população comece a entender o que é a fibromialgia, como ela afeta e o porquê que é importante, tão importante que as pessoas entendam essa síndrome que é extremamente debilitante, extremamente incapacitante em muitos dos casos, e ela é invisível. E ela não tem cara, ela não tá sangrando, ela não tem um pedaço caindo, ela não tá engessada, mas o corpo dela, a mente dela, o cérebro dela, tudo tá entrando em pedaços, tá arremendada. Então, a importância de se conscientizar, de passar a palavra, de falar: fibromialgia não é só dor, fibromialgia vai muito mais além do que apenas dor alucinante e fadiga constante. Fibromialgia afeta não só a parte do raciocínio lógico, da cognição, da parte da sua névoa mental, da parte do aprendizado, da atenção, até mesmo da parte afetiva, porque nós somos abandonados, nós somos excluídos, nós somos colocados de lado, nós somos o resto, nós somos pessoas marginalizadas, nós somos pessoas que as pessoas não querem ver, não querem conviver, né? Ai, vai ficar falando de dor? Não, a gente não vai ficar falando de dor mediante você propiciar um ambiente mais adequado para que eu possa ficar. Eu recebi uma mensagem assim: ai, Gleice, você mora no Rio, você vai em Copacabana assistir a Lady Gaga? Mesmo se eu quisesse. Como que eu vou? Como vai ter uma infraestrutura direcionada para a pessoa que tem fibromialgia poder assistir um show nas areias de Copacabana? Não existe. Não existe essa infraestrutura, não existe um local que eu vou poder estar sentada tranquilamente.
Não existe um deslocamento no qual não vá me sobrecarregar. E se eu tiver, né, entrando num quadro de esgotamento, vai ter um espacinho no qual eu consiga deitar um minutinho para poder reestruturar um pouco o meu corpo? Não tem. E a gente precisa do quê? De leis, de reconhecimento. A gente precisa de entender e ter esses direitos. Então, assim, entender um pouco mais do que é a fibromialgia, de trazer essa informação, de trazer quais são os quadros, né? O que afeta, o que é a fibrofog, como é que é o esgotamento, como é que é o sono não reparador, por quê? O porquê que isso acaba afetando tanto na vida das pessoas.